Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Esse canal tem a intenção de passar informações técnicas numa linguagem mais simples e também tem como objetivo ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da ajuda da gente. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Peço o seu apoio também para o nosso canal, tá? Dê o seu like, clique no joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as 5 perguntas da semana, perguntas bem interessantes. Fique até o final desse vídeo. Você vai ter esclarecimento de muitas questões aí enviado por vocês, pelos ouvintes, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esse espaço de perguntas e respostas a gente tem colocado aqui porque muita gente tem enviado, muito obrigado a todos, né, as suas perguntas, os seus questionamentos, tá certo? Então encaminhe a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, que isso ajuda muito o nosso canal. A primeira pergunta é: o carvão em pó, né, carvão vegetal em pó, ela pode prejudicar o vaso quando eu coloco como cobertura? Ela impermeabiliza o vaso? Essa pergunta é bem interessante, né? Eu sempre utilizei o carvão em pó na mistura com o substrato, tá? Na confecção do seu substrato. Mas você pode sim colocar o pó de carvão, tá, na sua superfície, sempre lembrando, né, que não é as cinzas, tá certo? As cinzas podem prejudicar as suas plantas se você colocar numa quantidade aí grande nos seus vasos. Ela vai alterar muito, tá, todo o sistema, né, a acidez, tá certo? E principalmente levando a salinidade. Nesse caso é o carvão, é a pó do carvão, tá certo? Então você pode colocar assim e ela não vai interferir não. A distorção da água, tá certo, ocorre, mas ela vai deixar a passagem da água pelo restante do substrato, tá, do vaso. Então não tem problema nenhum. Aliás, é muito interessante sim colocar o carvão dentro do vaso, né, mesmo como substrato ou acima dela, porque ela vai ajudar na diminuição da salinidade do seu vaso. A segunda pergunta, pessoal que assistiu o vídeo sobre o meu projeto Tejucactus, né? O pessoal me pergunta como é que pode fazer para adquirir, tá, esses vasos. Eu vou divulgar aqui no canal mesmo como é que vocês podem adquirir esses produtos, né? Como o sistema produtivo é pequeno, tá certo? Eles não têm um sistema de comercialização, tá? É muito eficiente. Quem ajuda muito esse projeto sou eu, tá certo? Então a gente tem trazido esses produtos, tá? E deixado em algumas floriculturas aqui em Fortaleza e Caucaia, tá certo? Eu posso depois fazer um vídeo sobre esse assunto, ok? E passar para vocês aqui pelo canal, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas, identificação e controle de pragas. A terceira pergunta muito interessante, né, realizado aí pelo Fábio, tá, e também pela Maria Eugênia. Pergunta se o vaso de cimento pode em algum momento
prejudicar as plantas, né? E a Maria Eugênia fala que realmente as plantas não estão indo muito bem quando ela colocou no vaso de cimento. Realmente o vaso de cimento, principalmente quando ela é nova, né, ela pode sim prejudicar o crescimento das plantas, principalmente porque o cimento, né, ela é basicamente altamente alcalino, né? Normalmente dentro do semente já tem, por exemplo, cal virgem, né? E isso vai alterar toda a parte química, né, do interior do vaso, ok? Então a gente sempre recomenda, e os produtores de vaso de cimento, eles já normalmente fazem isso, né? Depois do vaso pronto, eles impermeabilizam, tá? O interior do vaso para que as raízes não tenham o contato direto com o cimento, tá certo? Muitas vezes, né, a maioria das vezes, a ponta das raízes ou as raízes mesmo acabam queimando, né, em contato com esse cimento do vaso. Então, se vocês têm o vaso de cimento, pode utilizar sem problema nenhum, mas é bom fazer uma impermeabilização para que não tenha esse tipo de problema. Eu vejo muita a rosa do deserto, né, sendo cultivado em vasos de cimento. Pode ser cultivado sem problema nenhum. Agora tem que ter essa impermeabilização interna, tá certo? Para que as raízes não encostem na parede do vaso que se trata de cimento, tá certo? A quarta pergunta, a Fábia me manda aqui, tá? Uma pergunta bem inusitada, uma pergunta bem interessante, né? Ela diz que tem utilizado o óleo de nim, tá? No controle da mosca branca e não tem conseguido resultado positivo com relação à mosca branca. Tive problemas com mosca branca, mas não aqui no nosso trabalho, mas no sistema produtivo, né? Realmente, somente o óleo de ninho não vai controlar a mosca branca, tá certo? Você pode até ter um certo alívio com relação a isso, mas como a mosca branca ela é muito rápido no seu deslocamento, você provavelmente não vai ter o sucesso que você queira somente com o óleo do ninho. Eu aproveito aqui, peço para que você assista os outros vídeos, né, sobre esse assunto. Tá no link, eu vou deixar aqui no link, que é o controle de pragas e doenças, tá certo? Eu falo em várias alternativas, tá certo? Então você poderia assistir esse vídeo, vai te ajudar um pouco melhor com relação a esse problema. Mas eu irei fazer outros vídeos a respeito dessa praga que realmente é terrível. Quinta pergunta da Casa Verde Floricultura, né? Ela quer saber como é que a gente consegue saber a eficiência dos diferentes bocaches. Realmente tem muito bocache no mercado, né? E muita coisa, na verdade, sem rótulo, né? Então a gente não sabe do que é feito o bocache e assim e muitos itens que a gente fica em dúvida com relação a isso. Eu também recebi alguns bocaches, né, dos ouvintes aqui para a gente fazer um teste prévio, né? Mas é com relação à criação do bolor, né? A maioria tem o seu crescimento do bolor, né? Mas no caso o bolor significa basicamente a presença de fungos, né? E a maioria não tem, são secos, né? São os bocaches secos, não tem a presença de bactérias, tá certo? Então a gente constatou a ausência de bactérias. Mas tem o fungo, né? Que já faz um efeito bastante significativo, tá certo? A eficiência só vai ser constatada com o crescimento das plantas. Existem várias metodologias para você fazer, né, com o crescimento do trabalho, mas eu sugiro, por exemplo, você utilizar plantas hortaliças, por exemplo,
né, o alface ou outras plantas de rápido crescimento, tá certo? E você utilizar esses adubos, né, esses bocaches, no seu crescimento, tá certo? Isso seria uma forma mais simples, né, de você fazer essa análise. Agora existem as análises que nós utilizamos também, que são as científicas, né? Mas aí vai demandar trabalho, tá certo? E materiais, né? Inclusive para fazer essas análises. Eu acredito que você fazendo essa adubação em vasos, né? Você pode fazer diferentes dosagens, né? E aqueles sem adubo nenhum, tá certo? Então você deixa essa de testemunha, tá? E você vai conseguir observar a eficiência ou não, né, do bocache que você tenha. Bom, vocês viram, né, essas perguntas bem interessantes. Agradeço a todos que têm enviado, né, as sugestões, as suas perguntas, mas aguardo também de outras pessoas que enviem aí as suas sugestões, as suas perguntas, porque isso ajuda todo mundo aqui, mas principalmente os ouvintes, tá, do outro lado da tela, tá certo? Então, continue enviando, tá certo? Que a gente vai responder uma hora, tá? Ou nesse canal, no Instagram, ou aqui pelo YouTube. Como em todos os vídeos, eu sempre peço apoio para uma entidade, tá, de assistencialismo. E hoje a gente está pedindo o seu apoio para o lar, né? A Casa de Apoio Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade acolhe pessoas com câncer em seu tratamento e não tem condições de se manter aqui na capital do Ceará. Então, vocês podem contribuir com essa entidade com alimentos não perecíveis, roupas usadas, né, remédios, fralda geriátrica, tudo que vocês puderem ajudar a essa entidade. A gente precisa ajudar esse pessoal que tanto precisa nesse momento crítico que estamos passando. E peço também o seu apoio para o nosso canal, né? O seu clique no like, no joinha, compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo ajuda muito o nosso trabalho. Conto com você, aguardo você no próximo vídeo e muito obrigado.